Como o eleitor comum deve fazer para votar corretamente. Escrito por Edjar Dias de Vasconcelos. Corrupção é uma coisa, ideologia política é outra. No momento do voto, o cidadão comum não deve ter como critério apenas se o político é corrupto ou não. Não deve ser esse o último critério para a escolha de um candidato. O político pode ser essencialmente correto e governar o Brasil totalmente contra o povo, aumentando a produção da pobreza. É o caso dos denominados neoliberais. Não que eles não fossem corruptos. Existem em voga 3 modelos políticos de governos. O modelo neoliberal, o socialismo e o social-liberalismo. Em nenhum lugar do mundo deram certos o neoliberalismo e o socialismo. O único modelo político que está dando certo no mundo, o liberalismo social. Ninguém no mundo hoje defende o socialismo. Então, o verdadeiro conflito está entre o neoliberalismo e o social-liberalismo. É o caso especificamente do Brasil. O neoliberalismo é contra o processo civilizatório. Portanto, o eleitor consciente é aquele que não vota em modelos falidos historicamente. O neoliberalismo e o socialismo, 2 formas radicais de governos, superados em civilizações esclarecidas. Qual a opção política correta eleitoralmente? Votar nos representantes do liberalismo social. As forças políticas que defendem desenvolvimento econômico com a distribuição da renda, como a França, Alemanha, Inglaterra, Austrália, Canadá, Japão, Coreia do Sul e o norte da Europa. Nesses países, o mercado financeiro não tem vez. A taxa de juros zero ou negativa. O capital volta para a produção. Existe a distribuição de renda necessária ao consumo. Pois não existindo consumo, não tem como existir produção. Nesses países, os investidores são os defensores da distribuição de renda. No Brasil tem uma turma que defende o neoliberalismo, a política do Estado mínimo, representado pela direita. Tem como finalidade criar um governo como suporte para o mercado financeiro. Objetivo: jogar 180 milhões de brasileiros na mais absoluta pobreza.
um Estado que protege uma minoria parasitária que vive às custas do tesouro, a turma do mercado financeiro. As ideias do Temer e do Congresso são ultrapassadas em nações prósperas. A razão da pobreza do Brasil, o povo analfabeto funcional vota em políticos totalmente despreparados e oportunistas. Aqueles que defendem o social-liberalismo querem um governo a favor de todos, não apenas do sistema financeiro. Modelo semelhante aos países citados. Crescimento econômico com a renda dividida, necessário a divisão da renda em defesa do consumo, a retomada do crescimento, a diminuição real das taxas de juros. Os sociais liberais identificam, em geral, com a esquerda no Brasil e no mundo. Portanto, no momento do voto, seja esperto, não caia na lábia dos espertalhões, os vampirões dos banqueiros, aqueles que defendem modelos que nunca deram certos no mundo. Com efeito, o voto está acima da corrupção. O eleitor deve acompanhar a ideologia política dos partidos. A corrupção deve ser combatida não como mecanismo de propaganda política em favor dos neoliberais. Entretanto, o povo brasileiro não tem cultura suficiente para entender tais proposições, devido à ignorância cultural. Lamentavelmente, o Brasil não tem futuro. O povo votará naqueles que desejam a miséria dos trabalhadores. Escrito por Edjar Dias de Vasconcelos.